Boa noite, pessoal. Prazer estar com você de novo. Oitavo ano A, oitavo ano B do EJA. Nas próximas semanas nós estaremos estudando gráficos. Então nós vamos começar hoje falando alguma coisa de gráfico aqui. Então nós temos aqui, mostrando para vocês aí na tela do teu celular, do teu computador, que você estiver usando, nós temos aqui um gráfico. O gráfico é Brincando com Gráfico. Eu vou ler aqui o que está escrito. Observe o gráfico de brinquedos de Arthur. Cada barra corresponde a um brinquedo. Então você tem uma barra com jogos, outro com carrinhos e outros com bolas. Aí olhando para esse gráfico, responda. Olha aí. A primeira pergunta: quantas bolas Arthur tem? Bolas é aqui, ó. A direção aqui no gráfico de bolas dá 4 bolas. Então Arthur tem 4 bolas. Quantos carrinhos ele tem? Carrinho, você vai na direção, traça aí a linha. 6 carrinhos. Quantos jogos? Jogos está nessa direção, 9 jogos. Quantos jogos Arthur tem a mais do que bolas? Então, jogos é 9, bolas é 4, 9 menos 4 dá 5. Então, a resposta é 5. Quantos carrinhos faltam para Arthur ficar com a mesma quantidade de jogos? Então, agora é carrinhos. Carrinhos ele tem 6. Então 9 menos 6 dá 3. Então faltam 3 carrinhos para ficar com a mesma quantidade de jogos. Aí que fácil. Então nós estamos interpretando o gráfico, tirando informações do gráfico e respondendo as perguntas. Marque a resposta certa. Para agrupar uma dezena de brinquedos de Arthur, é só adicionar. Quem que eu adiciono? Para dar uma dezena. Uma dezena quer dizer 10. Jogos e bolas dá uma dezena? Não. 9 mais 4 não dá uma dezena, dá 13. Então essa não é. Carrinhos e bolas. Carrinhos é 6. E bolas é 4. 6 mais 4 dá 10, Opa! É essa daqui, a resposta certa. Carrinhos e jogos não é, porque carrinhos é 6 e jogos é 9. 9 mais 6, 15. Então a resposta certa é carrinhos e bolas. Quer dizer, um gráfico simples, olha quanta informação eu consigo tirar dele. E eu estou usando apenas o raciocínio. Ok? Olha esse outro. Esse outro aqui é para a gente fazer o gráfico. Observe na tabela a quantidade de brinquedos e registre-os no gráfico. Então, Fábio... Nós temos aqui Fábio, Clara e Ricardo. Fábio, Clara e Ricardo. Nós vamos registrar lá no gráfico. Nós vamos fazer o gráfico. Nós temos aqui essa tabela. A tabela, ela ajuda a construir e a entender o gráfico. Então aqui, nós estamos na linha de Fábio. Olha lá. Fábio tem 2 patins. Aí eu venho no gráfico do patins e coloco uma barrinha de 2 aqui, Não vai ficar legal porque eu estou fazendo na mão.
Aí. Fábio, patins 2. Bola, ele tem 3, ó. Então, na direção do 3 vai ficar a coluninha. Aí, ó. Que é bola. E jogos, ele tem 4. Então, na direção do 4, ó, a direção do 4 é mais ou menos aqui, ó. Aí. 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 Fiz o gráfico do Fábio. Agora eu vou da Clara. Patins é 0. 0 tá lá embaixo, não tem nada. Bola da Clara é 4. Então tá aqui, ó, nessa direção. Aí. E os jogos da Clara é 3. 3 está nessa direção. Aí. Tá vendo? Não é nada difícil de fazer o gráfico. Simples. E finalmente o Ricardo. 1, 3 e 5. Aqui patins é 1. Olha aqui. Bola é 3. Bola é 3. Olha lá. E jogos dele é 5, ó. Então vai lá em cima. 5 tá mais ou menos aqui, ó. Aí. Tá vendo que legal? Fiz um gráfico de barras. Esse daqui é gráfico de barras, que é o nosso objetivo essa semana. Aí. E aqui tem algumas perguntas, ó. Fábio, como é que nós podemos armar? Patins. Tinha 2 patins mais 3 bolas mais 4 jogos. Quanto que dá isso? Total de 9. Olha a Clara. Ela não tem patins, é 0. 4 bolas, 3 jogos. Total de brinquedos é 7. A mesma coisa aqui, ó. O Ricardo, 1 patins, 3 bolas, 5 jogos. Quanto vai dar isso? 8, 9 também. Tá vendo? Ó, fiz o gráfico, interpretei o gráfico. Ok? Tranquilo. Vamos continuar. Olha esse outro aqui. Montando o gráfico, de novo. Aqui tem a sala de aula, tem o professor e tem os alunos. Aqui do lado tem as perguntas e o gráfico. Ele diz aqui, ó, quer saber o número de meninas. Quais são as meninas aqui, ó? Maria é menina, Bruna, Carla, Sofia e Lúcia. Essas são as meninas. Quantas meninas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5. 5 meninas. Aí. 5 meninas. E meninos? São os que eu não risquei, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meninos. Qual é o total que isso dá? Qual é o total? 5 mais 7, 12. Então nós temos 12 alunos. E é verdade, ó. 3 vezes 4, 12. Pinte o gráfico de acordo com o que você observou. Agora nós vamos pintar. Meninos. Quantos meninos tem? 5.
Então eu vou pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, meninos. Desculpe, é 7. É esse aqui, ó. 7. Então, 6, 7. Agora, meninas. É esse daqui, ó. Meninas tem 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Total de alunos, quanto dá? 12. Aí eu vou pintar a barra toda, ó, é tudo. Aí. Estão vendo? É tranquilo, gente. Ok? Eu estou interpretando o gráfico e fazendo atividade. Aqui, ó, nós temos vários tipos de gráfico. Olha aí. Gráfico circular, gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico circular. Tá vendo? Só um aqui, que bonito. Por meio de comunicação, jornais, revista, televisão, utilizam gráfico para passar informações, né? Por que meios de comunicação os jornais, as revistas e a televisão utilizam gráficos para passar informação? Em que os gráficos ajudam? Eles facilitam a compreensão, né? Então, esses meios de comunicação, jornal, revista e televisão, eles usam gráfico o tempo todo. Você vê lá que da Covid você só vê gráfico. Então você precisa entender o que o gráfico mostra. O gráfico é importante porque ele visualmente ele dá uma ideia de quantidade. Então eu falar 10 é uma coisa, eu ver uma barra do tamanho de 10 é outra coisa. Então o gráfico, eles são muito importantes porque eles visualmente eles mostram informações. Por isso que nós usamos gráfico, por isso que a televisão adora usar gráfico. Tu vê o tamanho da barrinha lá, quando a barrinha está muito grande lá da Covid, está morrendo muita gente. Quando a barrinha está baixinha, pequenininha, está morrendo pouca gente. Então isso é fácil das pessoas perceberem. Por isso que eles inventaram os gráficos. Olha aqui, tipos de gráficos. Gráfico de barras, gráfico de linha ou segmento e gráfico de pizza ou circular. Ok? São os 3 tipos de gráficos que nós devemos estudar. Olha aí, gráfico de linhas ou segmento. Onde que é usado? Este tipo de gráfico é mais adequado para representar tendências de aumento ou diminuição de dados num determinado período. Aí você vê o gráfico aqui, ó, tá diminuindo esse daqui. O azul também está diminuindo. O verde está mais ou menos estável. Então, o gráfico de linha ou de segmento é mais usado para tendência. Gráfico de colunas ou de barras, para que ele é mais usado? Primeiro, ele é o mais simples, tanto para construção quanto para leitura e interpretação. Ele é muito utilizado para representar situações que envolvam grande quantidade de dados a serem exibidos. Então, é muita coisa que precisa ser mostrada, eles usam as colunas. O gráfico de barras pode ser barras na vertical ou na horizontal, aquelas estão na vertical. E finalmente o gráfico circular ou de pizza, que é esse aqui, ó.
é mais adequado para representar a relação entre duas ou mais variáveis. E o gráfico todinho tem que dar 100%. Aí, corresponde a 100%. Então, se você juntar todos os pedaços, todas as cores do gráfico circular, dá 100%. E ele é usado para representar a relação entre duas ou mais variáveis. Então, não são muitas variáveis, poucas variáveis. Olha aí, gráfico de barra pode ser em pé. Quando ele está em pé assim, a gente diz que ele está na vertical. Quando ele está deitado, a gente diz que ele está na horizontal, né? Gráfico de linha aí, a tendência, ó. Se for dinheiro, o dólar está aumentando, subindo, descendo, caiu e por aí vai. Então ele mostra uma tendência. O gráfico de barras, o de cima, ó, muitos dados. E o gráfico de setores é dividido em setores cujos ângulos são proporcionais à frequência dada. Então, quem tem maior pedaço aqui tem maior porcentagem e maior frequência. Aí, a menor frequência aqui é o azul, ó. Olha lá. Sonhando acordado, ó, essa quantidade de gente. Lavando-se, o azul. Ajustando a temperatura da água, olha aqui, ó, quanta gente. Ok? Então, o gráfico, ele indica, o gráfico circular, ele compara uma coisa com a outra. Então, ele está comparando. Então, aqui, ó, você vê gráfico de colunas, vertical, que está mostrando desempenho em matemática, ó. Ruim, regular, bom e ótimo. Então a coluna indica para a gente nem precisa pensar muito. Olha aqui, o mesmo gráfico na horizontal, ó, é o mesmo gráfico que esse. Um é na vertical e o outro é na horizontal. E aqui é o mesmo gráfico, só que circular. Qual que você escolheria nesse caso? O coluna vertical ou de setores? Os três aqui acho que dá para entender bem, né? Não sei, mas eu acho que eu ficaria com o circular. Eu gosto do circular. Olha esse daqui, nós vamos interpretar. Ó. Vou interpretar esse gráfico aqui de colunas. Olha, ele vai perguntando, eu vou respondendo aqui, ó. Quantos jogadores de futebol tem aí? Eu vou olhar aqui, ó. Jogador de futebol, qual é? O vermelho. Ó. Vermelho, aqui, jogador de futebol tem 2. Aí. Médico. Essa daqui são profissões para o futuro. Médico é o amarelo, tem um só. Dentista. Dentista é o azul, ó. Aqui, ó. 2, 3, aliás, 3 dentistas. 3 alunos querem estudar para dentista. Advogado é o roxinho, ó, 6. Pessoal aqui quer ser advogado, quer ganhar dinheiro. Ator é o verde, ó, então quer ser ator, ó, 4 aqui, ó. Tá vendo? 4 pessoas. Total de estudantes pesquisados, é só somar, ó, 6 mais 4, 10, 13, 14, 16. Aí. Tá vendo? Então, o nome do gráfico é profissão para o futuro. Olha aqui, ó, profissões está no eixo horizontal. Número de alunos está no eixo vertical. Um é o horizontal, que são as profissões, e na vertical, o número de alunos. Olha esse, cor preferida. Aqui é um gráfico de barras deitado na horizontal. Esse é na vertical, esse é na horizontal.
Ele vai perguntar, eu vou responder, ó. Cores preferidas, número de alunos. Ó, número de alunos está aqui, ó. Caminhando aqui na horizontal. Na vertical está as cores. Aí. Tendo isso em mente, tendo também que o meio é 1, ó, o meio é 1. O meio aqui é 1. O meio aqui é 3. Tendo isso, entendendo isso, fica mais fácil, ó. Ó, 11 ali. Aí, vermelho, quantos alunos são? Ó, vermelho tá na direção do 1. Castanho. Castanho é esse daqui, ó. Também é 1, que seria ali o marronzinho. Laranja, ó. Essa barra aqui, ó. 4. Verde, 4 também. Preto é 3. Roxo, 3. Rosa, 3 também. E azul, azul aqui é 11. Aí. Qual o total de alunos pesquisados? É só somar. 1, 2, 6, 10, 13, 16, 19, 20, vai 2, 2 mais 1, 3. 30 alunos foram os alunos pesquisados. Ok? Né? Ok. Aqui nesse outro gráfico, ó, tem as perguntas, eu vou responder, ó, tá vendo? Futebol. Quantos por cento nós temos para futebol? Futebol é verde, ó. 40%. Vôlei. Vôlei é esse roxinho, ó. 30%. Aí. Basquete é o vermelho, ó. 15%. Natação é esse azulzinho claro, 10%. Está vendo como uma informação trabalha com a outra? Outros, quem é outro? Outros é amarelo, 5%. Juntando vôlei e natação, o percentual é maior ou menor do que o vôlei sozinho? Vôlei e natação, vôlei e natação. Vôlei é 30, natação é 10, 40%. É maior do que 30. Aí, é maior do que o vôlei sozinho. Então é maior. Então às vezes tem informação que não é dada. Esse daqui é o mesmo gráfico circular, só que ele está em 3 dimensões. A pergunta aqui é, de acordo com o gráfico, o percentual de importação da indústria no período é, ó, importação da indústria do petróleo, indústria de material eletrônicos. Somando tudo isso, ó, de acordo com o gráfico, qual o percentual? A gente vai somar, ó. Deu isso, ó. Vou colocar aqui em vermelho aqui, ó. 45,59%. Tá vendo? Os demais setores importaram mais ou menos que a indústria no período? Importaram mais. Por quê? 39 mais 14,54 vai dar 14,54, deu 54% aqui. 54,40. Aí eu somei. Aí a pergunta é, os demais setores importaram mais ou menos? Vou responder aqui, ó. Eles
importaram mais. Importaram mais por quê? Porque esse setor aqui, que é os outros e o atacadista, eles importaram 54%. E as indústrias junto importou 45%. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que responder isso aqui para mim. Aqui eu tenho uma tabela e um gráfico. A tabela ajuda o gráfico. Que nem aqui, por exemplo, fevereiro. Eu não sei o número exato. Olha lá, tá bem aqui, Não dá para saber. Estão vendo onde eu estou riscando? Mas a tabela aqui, diz que é 96. Então, compare os dados abaixo em um gráfico e ajude o vendedor de tintas a analisar o seu trabalho. Bom, eu vou responder uma para você ver aqui, a primeira pergunta. Em que meses as vendas foram inferiores a 100 latas? Aonde que ela foi inferior a 100 latas? No mês de fevereiro, no mês de maio e no mês de junho. Então você vai responder, resposta. Tu vai copiar no caderno, só isso daqui, só as perguntas e vai pôr as respostas. Não precisa copiar esse gráfico, não dá. Então, aí tu vai colocar lá, fevereiro, maio e junho. As outras é com você. Se vira aí, dá os pulos. Olha o outro gráfico. Esse gráfico aqui, que foram vendas. Analisava vendas de um vendedor. Esse daqui, olha aqui que ele compara. Quem tá a coluna de azul é plástico e a coluna de vermelho é papel. Então você tem que ficar atento. Não pode misturar papel com plástico. Aí olha a pergunta. Quanto diminuiu em toneladas o consumo de plástico entre 2008 e 2010? Então é plástico. Plástico é azul. Então, 2008. Quanto que vendeu? 20. 2010. Quanto que o plástico vendeu? 12. Então, quanto que diminuiu? Aí você faz a continha aí, 20 menos 12 dá quanto? 8. Então diminuiu 8 toneladas, Tá vendo? Por que eu estou falando toneladas? Porque aqui está escrito, em toneladas. Então, resposta. Diminuiu. Olha lá. Diminuiu. Pôs os pontos aqui. Diminuiu 8 toneladas. O que você vai fazer? Se você tiver condições de copiar os gráficos no caderno, melhor para você, que você fica com as informações no caderno bonitinho. Se quiser imprimir, fotografar, já tem aí a foto, quiser imprimir, você pode fazer o que você quiser. Mas se você não tiver condições, então só me copia a pergunta e põe as respostas. Tá bom? Se você fizer isso, eu já me dou por satisfeito. Tá bom, gente? Um abraço, até a próxima.